Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje, olha, a gente tem um material fascinante em mãos. Vamos mergulhar numa interpretação muito, mas muito particular de uma das profecias mais famosas da Bíblia, que é o sonho da estátua lá no livro de Daniel. A fonte que a gente analisou propõe uma chave de leitura que, sinceramente, muda o jogo. Então, nossa missão aqui é desvendar como essa interpretação conecta séculos de impérios antigos, mas não só como potências mundiais, e sim por uma lente muito específica: o impacto de cada um deles sobre um único lugar, a cidade de Jerusalém. Exato. E para começar, acho importante a gente sacar qual é a premissa dessa fonte. Porque, assim, a profecia da estátua já foi analisada de todos os ângulos possíveis, né? Mas o argumento aqui é bem direto. Ele diz que o critério para um império fazer parte da estátua é um só: ter subjugado o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Isso por si só já muda toda a perspectiva comum. O foco aqui é quase cirúrgico. Ok, vamos desvendar isso então. A história toda começa por volta de 605 antes da Era Comum. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, o cara mais poderoso do mundo na época, tem um sonho que o deixa transtornado. Ele chama todos os sábios, magos, astrólogos, mas com uma pegadinha. Ele não quer só a interpretação. Ele exige que primeiro revelem como foi o sonho. Ninguém consegue, claro. É uma sentença de morte. Até que um jovem cativo judeu, chamado Daniel, entra em cena. E Daniel não só descreve o sonho, como apresenta a estrutura dele, que é a base de tudo que a gente vai conversar. Nabucodonosor sonhou com uma estátua imensa, imponente, assustadora até. E o mais estranho eram os materiais. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e, por fim, os pés. Os pés eram uma mistura bem esquisita de ferro e barro, algo que não se liga direito, sabe? Cada material desses, segundo Daniel, seria um grande reino que dominaria o mundo um depois do outro. Certo. E a cabeça de ouro, Daniel fala na cara do rei. Esse reino é você. É a Babilônia. Sim, mas a fonte que a gente está usando dá um marco inicial muito específico para esse domínio, 609 antes da Era Comum. É o ano em que a Babilônia chega em Jerusalém. O argumento é que a Babilônia não é a cabeça de ouro por ser a primeira superpotência, outras existiram antes. Ela está ali porque inaugura essa saga de dominação sobre Jerusalém. É um império que mais tarde destrói a cidade e o templo. Segundo os cálculos da fonte, esse domínio dura exatos 70 anos até 539 antes da Era Comum. Depois do ouro vem a prata, o peito e os braços. A estátua já começa a perder valor, digamos assim. Exatamente. O Reino de Prata é o Império Medo-Persa, que conquista a Babilônia. E a simbologia dos dois braços é bem interessante, né? Representa os dois povos da aliança, os medos e os persas. Eles controlaram Jerusalém por bem mais tempo, uns 206 anos. E a relação deles com a cidade foi complexa. Foi sob domínio persa que os judeus puderam voltar do exílio e reconstruir o templo. Ou seja, não era só opressão, mas ainda era um domínio estrangeiro. E o próximo na lista é o bronze, o império que vem depois. Sim, a Grécia, o império de Alexandre o Grande, uma força da natureza que varreu o mundo antigo. A nossa fonte até cita uma passagem do próprio livro de Daniel que parece prever a vinda do príncipe da Grécia. O domínio de Alexandre sobre Jerusalém, no entanto, foi um cometa, intenso, mas muito rápido. Durou só 10 anos, de 333 a 323 antes da Era Comum. Aí ele morre, no auge, com 32 anos. Ok, até aqui o caminho é bem conhecido, em muitas interpretações. Babilônia, Pérsia, Grécia. Eu já estava pronto para pular direto para Roma como as pernas de ferro. Mas
Pelo que eu entendi da nossa fonte, é aqui que a história dá uma virada bem inesperada, é isso? É exatamente aqui que a interpretação se torna, tipo, única. A lógica da fonte é a seguinte: quando Alexandre morre, ele não deixa um herdeiro. Seu império gigantesco se parte. Pensa assim: o CEO de uma mega empresa morre de repente, sem plano de sucessão. Os quatro vices mais ambiciosos pegam um pedaço da empresa e começam a brigar. Foi o que aconteceu. O império foi dividido entre quatro de seus generais. Mas a estátua só tem duas pernas. Como isso funciona? Aí que entra a lente de Jerusalém. A profecia, segundo essa visão, ignora o que aconteceu no resto do mundo e foca só em quem passou a controlar a cidade. Dos quatro generais, apenas dois reinos sucessores dominaram Jerusalém, por isso duas pernas. A primeira perna de ferro seria o reino ptolomaico, governado a partir do Egito, ao sul. Eles controlaram Jerusalém por 125 anos. A segunda perna de ferro, o Império Seleucida, baseado na Síria ao norte. Tomaram o controle e governaram por mais 135 anos. Peraí, isso é genial na sua simplicidade. E os outros dois generais, o Lisímaco e o Cassandro? O que acontece com eles na profecia? Nada, absolutamente nada, são completamente ignorados. E esse é o pulo do gato do argumento. Por quê? Porque os territórios deles nunca dominaram Jerusalém. A fonte está basicamente dizendo: não importa o quão poderoso você era, se não mexeu com Jerusalém, você não entra na foto. Isso cria uma régua super específica e limpa a bagunça de tentar encaixar todo mundo, sabe? Faz todo o sentido dentro dessa lógica, ok. Então, depois dessa briga de mais de 2 séculos, o tabuleiro do Mediterrâneo já estava mudando. A gente sabe quem estava crescendo e se tornando a nova superpotência. Como Roma entra nessa história? Roma chega em 63 antes da Era Comum. E eles são os pés da estátua, a parte de ferro misturado com barro. A fonte calcula que o domínio romano direto sobre Jerusalém vai desse ano até o evento que é o clímax de tudo, a destruição do Segundo Templo no ano 70, um período de 133 anos. E a mistura de ferro e barro, segundo essa análise, simboliza a natureza do Império Romano, uma união instável. E a interpretação não para nos pés, ela desce até os dedos. O que seriam os 10 dedos? Aqui a fonte fica ainda mais específica. Os 10 dedos não são 10 reinos futuros, como algumas interpretações dizem. Eles seriam 10 governantes romanos específicos em sequência que tiveram poder sobre Jerusalém nesse período. A lista começa com o Júlio César, o primeiro ditador na época em que Roma estabelece o controle, e vai passando por Augusto, Tibério, Calígula, até chegar em Vespasiano, que era o imperador quando os exércitos dele, liderados pelo filho, Tito, destruíram a cidade em 70. Caramba! Então a estátua está completa. Todos os impérios alinhados, cada parte do corpo mapeada. Mas a visão não termina aí, né? Ela tem um final, meio blockbuster. Uma pedra, que Daniel descreve como não cortada por mãos humanas, aparece, atinge os pés da estátua e, puf, tudo vira pó. Ouro, prata, bronze, ferro, tudo se desfaz junto. O que isso significa? Essa é a virada de chave de toda a profecia. A pedra, segundo a fonte, representa o reino de Deus. E a parte talvez mais controversa dessa interpretação é quando isso acontece. Não é um evento no futuro. A destruição da estátua teria acontecido no clímax de toda essa história, no ano 70. Então a destruição de Jerusalém pelos romanos é o momento em que a pedra atinge a estátua. Exatamente. A lógica é que o golpe da pedra nos pés, ou seja, em Roma, o último império opressor, simboliza o fim de toda a linhagem de reinos terrenos que dominaram a Jerusalém terrestre. A destruição do templo físico marca o fim de uma era e o início de um novo tipo de reino, a Nova Jerusalém, que seria espiritual, eterna. A fonte conecta a pedra diretamente a Jesus, que é chamado na Bíblia de a pedra que os construtores rejeitaram. Para essa interpretação, o ano 70 é quando a profecia se cumpre inteiramente. Ok, essa parte é fundamental. Quando a fonte fala em Nova Jerusalém, não é sobre reconstruir a cidade com tijolos, certo?
É uma mudança de paradigma. A ideia é que a identidade do povo de Deus deixa de ser definida por um lugar geográfico para ser uma comunidade de fé espiritual. É isso. É exatamente essa a ideia. Uma transição do físico para o espiritual. A destruição do centro físico do judaísmo daquela época é vista como o catalisador para essa transformação, o momento em que o reino de Deus se estabelece de uma nova forma no mundo. O mais impressionante, para mim, é que a fonte não para por aí. Ela pega outras visões que Daniel teve, que parecem completamente diferentes, cheias de animais bizarros, e mostra que elas estão contando a mesmíssima história, só que com outros símbolos. Sim, é como se fossem camadas diferentes do mesmo mapa. Por exemplo, a visão de Daniel no capítulo 8, de um carneiro e um bode, o carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, é a Medo-Pérsia. Ele é atacado por um bode super rápido com um chifre enorme entre os olhos, que é a Grécia sob o comando de Alexandre. Na visão, esse chifre grande quebra no auge do seu poder. A morte de Alexandre. Exato. E no lugar dele nascem 4 chifres menores. De novo, os 4 generais que dividiram o império, a simbologia bate perfeitamente. E tem também a visão dos 4 animais, que é ainda mais assustadora. Essa é do capítulo 7. E a fonte argumenta que ela descreve os mesmos reinos, mas a partir da Medo-Pérsia, o que viria depois da Babilônia, e Daniel vê 4 bestas saindo do mar. A primeira, um leão com asas, seria a Medo-Pérsia. A segunda, um urso pesado, a Grécia. A terceira é um leopardo super ágil, mas com 4 cabeças. Sempre os 4 generais. A consistência é impressionante. Sempre. E aí vem o 4º animal. Daniel fica tão chocado que nem consegue dar um nome para ele. Ele só diz que é terrível, assustador e extraordinariamente forte, com dentes de ferro. O ferro aqui é um eco dos pés da estátua. É Roma. É como se Daniel estivesse vendo a mesma linha do tempo, mas em pesadelos diferentes. E os 10 chifres dessa besta. Os 10 chifres batem perfeitamente com os 10 dedos dos pés da estátua. Representam os mesmos 10 governantes romanos, de César a Vespasiano. Se a gente junta tudo, o que a fonte propõe é um sistema profético interligado de forma notável. Cada visão adiciona um detalhe, uma imagem nova, mas a história de fundo, o eixo que conecta tudo, é sempre o mesmo. A história contada do ponto de vista de Jerusalém. Interpretação que amarra séculos de história, da Babilônia a Roma, a um único fio condutor, o destino da cidade de Jerusalém. Cada pedaço da estátua, cada animal simbólico, só ganha seu lugar na profecia por seu papel na dominação daquele povo e daquela cidade. E tudo isso culmina num evento transformador no ano 70, com a destruição do templo e o estabelecimento do que a fonte chama de um reino espiritual e eterno. É uma visão muito coesa, com uma lógica interna bem amarrada. E ela nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? A fonte menciona que o próprio livro de Daniel diz que a compreensão de suas palavras estaria selada até o tempo do fim. E que apenas os sábios a entenderiam. Isso levanta uma questão importante, que vai além dessa interpretação específica. Como a perspectiva e as crenças de uma pessoa influenciam a maneira como ela interpreta textos assim. Onde termina a análise fria dos fatos históricos e onde começa o sistema de fé que busca encontrar um significado maior, um significado transcendente nesses mesmos fatos.